E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Rola a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então esse é o episódio 10, onde vamos falar sobre o desenvolvimento da cidade e o projeto urbanístico de Boa Vista. Para iniciarmos, vale lembrar que, em termos populacionais, a população indígena teve um papel essencial nesse momento ainda, né? Apesar de toda aquela revolta, daquela resistência, né? Do fracasso dos povoamentos e das tentativas de aldeamento que foram muito forçadas, né, pelo branco e que houve uma resistência muito grande dos indígenas. Ainda nesse momento, a mão de obra é basicamente indígena, no trabalho pesado, na lida no campo, né, nas fazendas de gado, nas plantações, na operação do porto. Vale lembrar aí o Porto do Cimento, importante porto em Boa Vista e tudo mais. Então, nesse momento, ainda uma pequena e incipiente população, né, que está ali trabalhando ao redor da pecuária neste momento. Então, em 1909, acontece a chegada dos beneditinos em Boa Vista, uma nova ordem, né? Que já tivemos a dos carmelitas antes, que a gente comentou bastante aí nos episódios anteriores. Então, eles possuíam o interesse de catequizar os indígenas, então eles atuaram por muito tempo no estado de Roraima, atuaram junto às comunidades indígenas e ficaram até 1949 realizando muitas atividades neste período. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai estar falando, obviamente, de desenvolvimento econômico, né? Então a pecuária se consolidou nesse momento, nesse período, com aumento de propriedades na região, com uma política de incentivo, né, de concessão de terras, de títulos e que dava uma segurança jurídica aí para os cidadãos que vinham em busca de empreender, de trabalhar, de encontrar uma nova terra para buscar sua prosperidade. Neste momento aí, muita migração, né, desde estrangeiros a migrantes brasileiros, e começou uma invasão maior aí nas terras indígenas também. Então a pecuária ela tinha como principal ou praticamente o único exportador o estado do Amazonas, de onde desciam o gado diretamente ali via Rio Branco, acessando pelo Rio Negro, né? Então vou ler aqui um relato. Todos os anos, nos meses de junho a agosto, as balsas chamadas de boiadeiras de marchantes vinham de Manaus para comprar o gado que era pesado, vendido e embarcado para aquela cidade. Então vale lembrar que nesses meses de junho a agosto é um período de melhor navegabilidade no Rio Branco, tendo em vista que é um rio que tem aí muitas corredeiras e fica com uma navegação difícil nos períodos de maior seca, não é? E aí outra atividade que inicia-se é a mineração, que a extração mineral mudou consideravelmente o aspecto do lugar, trazendo migrantes de todo o Brasil em busca de riqueza, né? Neste momento ainda é um pequeno fluxo migratório.
não ainda comparável ao que vai acontecer algumas décadas à frente, que o estado de Roraima traz uma grande migração para o garimpo, né? Nesta época ainda pequena, então começa a chegar aí pessoas em torno de 1910 com interesse na prática do garimpo. A descoberta dos garimpos de ouro e diamante nas regiões Cotingo, Maú e Suapi provocou o movimento de grupos humanos em direção a estas áreas. Mas ainda tudo muito pequeno, população pequena, não há também um grande desenvolvimento econômico nesta época. E aí a gente vai avançando, né? E Boa Vista vai aí crescendo, aumento populacional, ampliação do seu espaço, as fazendas vão se consolidando. Boa Vista ocupava um grande território, quase que correspondente ao boa parte do estado de Roraima atual. E já o sul do estado era pertencente ao município de Moura da Serra do Amazonas. Posteriormente foi desmembrado em 2 municípios e foi criado Catrimane, que nunca foi efetivado de fato. Até que a gente chega em 1943, uma época importantíssima no mundo, decisiva, que era a época da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil, então, aliado aos aliados, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, ele está dentro deste contexto de guerra. E nesta época o presidente Getúlio Vargas, o grande presidente Getúlio Vargas, criou 5 territórios federais: Rio Branco, Guaporé, Amapá, Iguaçu e Ponta Porã. Então o território federal do Rio Branco é criado nesta época e está descrito no decreto-lei, né, que aquele ato teve como principal objetivo levar vida à solidão daquela gente dos lugares para serem transformados em territórios federais, e exigências de ocupação efetiva da terra, do seu povoamento, de valorização e de segurança daquelas regiões. E mais ainda, que os territórios federais deveriam ser fatores de integração daquelas regiões à comunidade nacional e de intensificação do comércio com os países vizinhos. Avançando um pouco mais na história, a gente chega em 1962, onde foi alterado, né, o nome do território federal. A confusão feita entre o território federal do Rio Branco e a capital do Acre fez com que, em 1962, o primeiro deputado federal, Valério Caldas de Magalhães, por meio de projeto aprovado na Câmara Federal, solicitasse a troca do nome para Território Federal de Roraima e capital Boa Vista. Assim, desvencilhou-se do nome da confusão com o estado do Acre, que tinha a capital Rio Branco, né? Na época ainda território federal de lá. E aí a gente chega em 1988, já avançando bastante na história de Roraima, com a criação do estado de Roraima, advindo da Constituição de 1988, né? Uma Constituição aí que já é num processo de saída da ditadura militar e reabertura, redemocratização do país. E aí foi determinado em 1988, seu artigo 14, que os territórios federais de Roraima e Amapá são transformados em estados federados, mantidos seus atuais limites geográficos. Então, essa é a história aí dos marcos legais, né, as transformações que Boa Vista e o estado de Roraima passaram. E aí a gente chega agora na parte do plano urbanístico para Boa Vista, né? A cidade de Boa Vista é citada por muitos dos que passaram por ela como uma cidade com ruas largas, com casas simples, feitas em sua maioria de reboco e pau a pique, sem iluminação. Depois que o território federal do Rio Branco foi instalado em 1943 e a nomeação do capitão N. Garcês dos Reis como governador do novo território em 1944, pelo presidente Getúlio Vargas, é que buscou se estabelecer aí um plano urbanístico para a cidade de Boa Vista.
E a ideia era que pudesse congregar as divisões administrativas de uma cidade mais moderna, né? Além das residências de seus moradores civis, a parada de toda a infraestrutura básica, como saneamento básico, energia elétrica, escolas, comércio e hospital, né? Até então, o porte era de realmente uma vila com pouquíssima estrutura, pouquíssimos serviços públicos e mais com uma visão aí de fazer um planejamento urbano e crescer como uma cidade estruturada, uma cidade planejada, né? Então foi feito um concurso para escolher um novo projeto para a nossa capital de Boa Vista. Foi assustadora a primeira impressão do governador N. Garcês em relação ao território e à capital de Boa Vista, ao expressar que na região não existia nenhum equipamento e serviço que atendesse a população de forma satisfatória, nem funcionários qualificados para exercer cargos de confiança. Tal realidade o incitou a realizar um estudo durante 4 meses das principais necessidades do novo território. A conclusão deste documento, que ao ser entregue ao presidente Getúlio Vargas, fez com que o mesmo baixasse o decreto-lei número 1115, de 24 de julho de 1945, que dispõe sobre a organização administrativa do território federal do Rio Branco e que lhe confere a criação de órgãos da administração. A partir de então começa a chegar ao novo território pessoas ligadas ao funcionalismo público federal, melhorando o serviço público local. Inclusive chegou aí o meu vozinho Francisco, né, o Chico 1, que era soldado alistado lá no Rio Grande do Norte na época da Segunda Guerra Mundial e veio parar em Boa Vista. Então, com a ideia de modernizar a cidade, né, o governador Capitão N. Garcês começa a idealizar seu projeto de construir uma cidade planejada. Para isso foi realizado uma concorrência de projetos para a implantação de um plano urbanístico para Boa Vista. Então, na época, 4 empresas concorreram e em 21 de dezembro de 1944, a empresa do Rio de Janeiro, chamada de Rio Brás Industrial Limitada, que tinha como engenheiro o senhor Darcy Derenusson, venceu a concorrência. O plano urbanístico da cidade de Boa Vista é orgulho para muitos dos que vivem na cidade, que é a única do norte do Brasil que foi planejada. O traçado em forma de leque é uma iconografia bastante conhecida e muito utilizada por vários segmentos do comércio, governos, movimentos e associações para representar a cidade. Também é muito falado sobre o que levou o engenheiro civil Darcy Aleixo Derenuncio a se inspirar e criar esse desenho. Dentre as possíveis inspirações, né, muitos se cogitam, estão Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Paris ou até a cidade de Cabourg, na França. Posteriormente foram se desmembrando, outros municípios foram criados e Boa Vista chegou ao tamanho que é atual, né, o território ali às margens do Rio Branco, que foi formado por muita luta, muita dificuldade, né? Muitos desbravadores que vieram num ambiente hostil, num ambiente difícil, amazônico, com muitas doenças, muito distante, enfrentando aí grandes trajetos de rio, mata, muito confronto com os indígenas, né, que também tiveram um papel importantíssimo e ainda tem no nosso estado, e a formação da nossa sociedade, que recebeu imigrantes de todos os lugares, né, inicialmente do Nordeste, uma migração muito forte, posteriormente sulistas, e hoje recebe uma migração estrangeira, em especial da Venezuela. Essa é a história do nosso povo, a história da nossa cidade de Boa Vista, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura que a gente viveu aí, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a nossa Boa Vista e o plano urbanístico de Boa Vista que aconteceu na década de 40. Muito obrigado e até mais.